Vamos começar agora o preenchimento, né? Vamos começar a colocar o lambris corrugado. Uma maneira que você pode colocar o lambris corrugado para que você possa dar mais pressão na borracha é utilizar essa guarnição adesiva, que é uma esponja adesiva. Caso você queira, você pode estar utilizando ela colando aqui no perfil por dentro. E consequentemente o lambris vai estar um pouco mais alto e na hora de colocar a borracha vai dar um pouco mais de pressão. Eu particularmente eu não uso ela, mas se você colocar, fica melhor ainda para você. Você encaixa ela aqui todinha aqui, se certificando que ela tá sempre aqui dentro, e aí depois faz o encaixe dos lambris. Aqui é fundamental que a gente comece a encaixar os lambris sempre da posição correta. Essa parte aqui é a parte interna do ambiente. Então, se essa parte é a interna do ambiente, eu preciso que esse lado, que é o externo do meu lambris, fique também dessa forma, ficando o lado interno junto com o lado interno. Se essa parte é a minha parte interna da porta, essa parte também vai ser a parte interna do lambris. Outro detalhe que eu preciso informar para vocês é de sempre obedecer o detalhe do lambris da posição correta. Então, se eu começar a colocar esses lambris aqui por cima e eu vim encaixando aqui sucessivamente os outros, é fundamental e importante que essa parte aqui vá ser a parte de cima, para que o lambris possa obedecer esses encaixes e sempre essa parte aqui está por cima da outra e não ao contrário, porque dependendo do ambiente pode ser que se você coloque isso aqui para cima, nesse sentido, aqui venha ter um acúmulo de sujeira, um acúmulo de poeira e aí não vai ficar legal. Então é fundamental se você se atentar nisso. Então vamos começar a encaixar o lambris aqui, obedecendo. Aquele lado vai ser a parte de cima, né, para que vocês possam ver melhor. Então essa minha primeira peça vai ser nesse sentido. A parte externa eu estou colocando para baixo, que é o lado correto. Antes de encaixar aqui, eu gosto de fazer antes o silicone. É fundamental e obrigatório que vocês utilizem o silicone aqui entre os lambris. Então, para pôr o silicone é bem simples, ó. É só encaixar o bico aqui e apertar com a leve pressão para que ele silicone venha saindo e vindo para a peça. Não precisa muito silicone. Se você colocou e encaixou de repente esse silicone e saiu um pouco aqui para fora, né? Não precisa se apressar para limpar na hora. Espera o silicone secar e depois é só puxar. Então encaixei, então coloquei silicone aqui na primeira peça, eu já posso vir com ela encaixando aqui e já trazendo para o local correto. Depois que eu fiz isso aqui, eu pego a próxima peça. Aqui já tem silicone, né? Eu não preciso mais passar silicone lá, porque já tem. Então eu pego a próxima peça, já vou passar silicone também, para que quando eu encaixe ela já encaixe certinho com a outra. Fiz isso aqui, mesmo processo, ó. Vou encaixar aqui, vou me certificar que ela vai encaixar uma peça na outra. Encaixou, aqui já tem silicone, aqui já tem também. Eu venho com a próxima peça, coloco ela aqui, venho com o silicone aqui, me certificando de não se esquecer nenhuma das peças do silicone. É obrigatório colocar, pessoal, para que a gente tenha aí uma boa vedação, para que a gente tenha uma boa fixação. Então eu encaixei, me certifico que encaixou aqui também, ó. Então vou fazendo esse processo em todas as peças, sempre colocando o silicone sem se esquecer, em todas as peças. Nessa peça já tem, então vou colocar aqui, ó. Não precisa ser muito, nem muito e nem pouco, pessoal, uma quantidade razoável. Então fiz isso aqui, coloquei na posição correta, lembrando que essa parte aqui do lambris, ela é a parte interna e essa parte aqui é a parte externa. A parte externa fica para baixo
porque essa parte que estamos trabalhando da porta é a parte interna. Então fiz isso aqui, me certifico que encaixou lá. E vou fazendo em todas as peças a mesma coisa. Venho com silicone e faço o encaixe. Coloquei aqui, venho fazendo o encaixe. É bem simples, ó. É bem fácil. Só seguir esse processo aqui. Se porventura, se você colocar o silicone e do outro lado transbordar um pouco, não tem problema. Depois que secar, é fácil remover. Se certifica que encaixou bem. Encaixou? Aí vai fazendo no restante. É simples aí, pessoal, é bem fácil. Todas essas peças foram cortadas na nossa planilha, né? Como vocês viram, essa planilha está disponível para vocês aí, pessoal. Processo aí simples e fácil. Até com a mão você consegue encaixar. Encaixou, se certifica que tá encaixadinho. E aí vamos fazer o processo em todas as peças. Encaixamos 12 peças, como eu tinha falado para vocês, pega 13 peças aqui, já encaixamos 12, essa aqui a gente vai precisar refilar. Esse mesmo esquema, tem todo o esquema para vocês aí na nossa planilha de corte que vocês têm disponível para que vocês possam estar utilizando. Então, como a gente explicou para vocês na aula do cálculo, a gente conseguiu encontrar um resultado lá de 12,74, então arredondamos em 13 peças. E consequentemente está aqui o resultado, simples de estar fazendo, onde temos aqui uma peça para poder fazer um encaixe, mas essa peça ela está maior, assim como no nosso cálculo identificou isso. Agora, como é que eu faço para fazer um corte preciso nessa peça, para mim fazer um corte correto, né? Para que essa peça fique bacana aqui. Eu não consigo encaixar ela aqui e marcar aqui por cima, que não vai dar uma medida precisa. O que é que eu posso fazer? Eu posso encaixar a peça aqui dentro. Se vocês notarem, o lambril corrugado, como eu falei, ele tem um encaixe correto. Ó. Esse encaixe aqui, ele vai encaixar no outro lado, que seria esse lado aqui. Ó. Só que se eu colocar aqui, eu não consigo ter uma precisão. E se eu colocar essa peça bem aqui, eu vou conseguir marcar aqui, mas eu não vou ter precisão do canto correto. Então o que é que você pode fazer? A peça, a posição correta é essa aqui de encaixar. Você vira ela aqui ao contrário, coloca até aqui o lado frontal para cima, você encaixa ela aqui dentro, ó, encaixou dentro da porta, como se estivesse no local, se certifica que está certinho dentro, e aí você empurra todinho para lá, ó, empurrei todinho para lá,
E aí você vem observando aqui dentro que você consegue ver ali o final do outro lambri. E aí por ele você consegue fazer a marcação aqui do corte. Como eu tô fazendo a marcação desse lado e eu vou cortar desse lado, consequentemente, quando eu tirar e cortar, a minha peça vai estar na posição correta e no tamanho correto. Então eu vou mostrar para vocês aqui na prática, ó. Vou encaixar aqui certinho, vou me certificar que eu encaixei lá, beleza. E aí eu venho com o lápis, conferindo esse detalhezinho aqui para vocês, ó. Se vocês notarem, o final do meu lambri de baixo está bem aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar para vocês, ó. Ele está bem aqui, ó. Esse aqui é o final do lambri onde eu marquei o lápis. Só que eu não posso marcar minha peça por ela. Deixa eu mostrar aqui sem a peça. Se vocês notarem, o final do lambri está marcando bem aqui, ó. Beleza? Esse aqui é o final. Só que a minha peça eu preciso que ela encaixe aqui dentro, ó. Nessa medida aqui, ó. Então você pode transferir essa marcação aqui para cima, ó. Transfere aqui para cima ou aqui para o lado mesmo, a marcação de onde a peça vai encaixar, ó. Feito isso aqui, você vem com a peça que vai ser cortada, encaixa ela aqui dentro. Lembrando que aquele lado lá é o que vai encaixar do lado de cá, mas eu investi para poder achar o canto correto de fazer o corte. Então eu encaixei ele lá no final e aí eu venho aqui, ó, a marcação que eu tenho que cortar é essa aqui, ó. Eu simplesmente transfiro esse risco para minha peça aqui, ó. Transferir esse risco para minha peça, eu já vou ter o local correto de corte. Então eu sei que se eu cortar bem aqui, eu vou conseguir um resultado bom aí para encaixar a minha peça. Então esse lado aqui é o que eu achei para que a gente faça o corte, ó. Esse ladinho aqui, ó. Deixa eu transferir aqui para vocês ficar mais fácil de ver, ó. Mesmo aqui nesse vínculo. Então quando eu eliminar essa parte, eu vou conseguir ter a peça para encaixar ali, beleza. Você pode estar fazendo isso aqui com a esmerilhadeira, com o disco fino de corte, aquele mesmo disco que o pessoal usa para aço inox, ou pode estar utilizando aí uma refiladeira, né, uma serra circular de bancada. Eu vou utilizar aqui uma esmerilhadeira, que é a ferramenta mais fácil aí para vocês terem acesso. Se você já tiver uma refiladeira, melhor ainda, mas se não tiver, pode ser na esmerilhadeira mesmo. Uma outra maneira que você pode identificar aqui o tamanho do lambri para fazer aqui o corte é na escala, na treino, né? Então você coloca a escala lá dentro, coloca ela aqui dentro, e aí você vem se baseando aqui nessa parte onde vai fazer o encaixe. O lambri, quando ele encaixa, ele vem até aqui praticamente, topando aqui. Então você encaixa a escala ali dentro. E aí traz a medida para cá, ó. Tá dando aproximadamente aí 10,5, ó. Mesma coisa, você confere bem mais para cá, coloca a escala e faz a conferência, ó. 10,5. Vocês estão vendo que o 10,5 tá cravado na risca de fora, né? Não tem problema, porque o lambri ele ainda dá uma encaixadinha lá dentro ali ainda. Então essa aqui é uma outra maneira que vocês têm de saber a medida correta do lambri que vai ser cortado. Colocou a escala aqui e conferiu a medida, confere do outro lado, você já tem aí certeza de quanto vai ser preciso cortar. Então é simples, é fácil. Acompanhe essa aula aí, pessoal, que tem bastante informação bacana aí para vocês. É fundamental o uso dos EPIs, pessoal. Então o Douglas está utilizando aí o abafador, está utilizando aí o óculos e vai colocar as luvas, né? Porque a peça esquenta um pouco. Então tenham sempre esse cuidado. Devidamente equipado aí, luvas, pessoal, óculos, abafador, ele vai fazer esse recorte. Aqui tem duas maneiras para fazer isso aqui. Você pode vir com esse disco aqui fininho, ó. Ele é o mesmo disco que o pessoal usa para cortar inox aí, ferro. Você pode fazer duas maneiras. Você pode vir saindo com o disco aqui até que ele atravesse e sair levando, ou pode fazer da maneira mais simplificada. Você pode passar o disco aqui a primeira vez, praticamente para demarcar aí o local, e aí passar mais algumas vezes, mas sem se preocupar de atravessar. Você pode simplesmente fragilizar o perfil e depois somente quebrar. Então é uma maneira aí que é mais rápida e desgasta menos o disco também.
Pessoal, é fundamental que vocês não tirem essa proteção aqui da esmerilhadeira. Ela é uma proteção para evitar que, se esse disco quebrar, ele venha a voltar estilhaços aqui para você. Então deixe sempre essa proteção aqui, regule ela da melhor maneira possível para que ele proteja da melhor forma o possível. Então não retire essa proteção, beleza? Essa passada que o Douglas deu aqui já demarcou bem. A gente vai passar mais uma aqui. Aqui já deu uma furadinha. A gente vai passar mais uma e depois é só quebrar. Então depois que fez esse processo aqui, a nossa peça já está fragilizada. A gente precisa só simplesmente, ó, quebrar. Você não precisa perder bastante tempo até que o disco atravesse todo o perfil. Então já fizemos aqui o destaque. Agora é só fazer o encaixe da peça no local. Para fazer o encaixe da peça aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou levantar esse aqui que já está encaixado, coloco esse aqui por baixo, ó, e trago ele para cá, beleza? Depois disso, eu puxo aqui um pouco e aí eu levanto, ó. Essa aqui encaixando agora por último, ó. Estou levantando ela de maneira com que ela encaixe aqui no outro lambri que já estava. Eu fiz o levantamento desse lambri que já está encaixado. E esse menorzinho aqui, que foi o que eu encaixei agora, eu posso simplesmente levantar ele e aí baixar o outro lá, pode baixar 12, baixar o outro lá de maneira com que ele faça esse encaixe de forma simples e eficiente, ó. Então é uma maneira rápida de você fazer esse serviço e fica com bom acabamento. Então tá bem encaixadinho lá dentro, tá bem encaixadinho aqui todos os perfis, e assim é a maneira que a gente faz o preenchimento do lambri corrugado. Olha a nossa marcação lá da nossa usinagem, que fizemos o corte. Então eu espero que essa aula aqui, pessoal, tenha lhe ajudado bastante. Deixa algum comentário aqui, deixa alguma sugestão, deixa alguma crítica, que a gente está aqui à disposição. Então, todos encaixados, todos com silicone e sempre se lembrando de utilizar os EPIs.